Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo e eu estou muito feliz de estar aqui no canal Guia Anônima para falar um pouquinho para vocês sobre Red Team e Blue Team e mostrar como esses dois times trabalham em prol aí da maturidade de segurança da empresa. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Danilo, eu sou coordenador de Cybersecurity, IT Governance e AM IT Operations na Pipefy. Meu LinkedIn tá ali no cantinho direito, o QR Code. Conectem comigo, eu gosto muito de conexões, então façam parte ali da minha rede. E embaixo também aqui tem o meu Instagram, então fiquem à vontade também de me seguir pra gente trocar umas ideias. Sempre tô postando alguns conteúdos e algumas coisas lá também no meu Insta. Beleza, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de como os dois times interagem, né? O Red e o Blue Team. E antes disso, eu queria trazer para vocês uma pesquisa aí do CISO Advisor, que foi alguns resultados aí coletados em 2021. A pesquisa ela trouxe que Red Team e Blue Team impulsionam 98% dos investimentos na área de segurança. Isso é muito legal, porque isso mostra que são times aí que estão sendo muito investidos dentro de uma empresa. Então, quando você compara todos os times de segurança dentro de uma empresa, as pesquisas mostram que Red Team e Blue Team são os que impulsionam ali 98% dos investimentos. E também eles impulsionam investimentos externos em empresas, ou seja, muitos investidores analisam se as empresas possuem um Red Team, um Blue Team e um bom processo de segurança ali, de operações de segurança, sendo executado entre esses dois times. Então isso também é muito levado em conta. E também essa pesquisa trouxe alguns números para nós de que Red Team e Blue Team são os primeiros times a serem pensados quando é necessário construir uma metodologia ali de segurança. Então, sempre quando uma empresa vai começar um time de segurança, dificilmente ela começa por outra área, ou seja, por um AppSec ou por uma outra área ali dentro da área de segurança. Então sempre começa com Red Team e Blue Team, porque ele vai começar a trazer essa maturidade de segurança, né? Essa maturidade técnica ali para dentro da empresa. E também essa pesquisa trouxe que esse aumento ali, né, esse impulsionamento dos investimentos na área de segurança para esses dois times foi 20% a mais que 2020. Isso é muito legal porque mostra o crescimento, né? Então mostra que a procura por times ofensivos e times defensivos que trabalhem bem em conjunto tem aumentado. Então isso é muito legal, né? E traz também à tona que esse tema que nós vamos conversar hoje aqui é um tema aí que está sendo bastante discutido no mercado. Falando um pouquinho de coisas óbvias muitas vezes para muitas pessoas, mas para outras pessoas não. Então a gente, antes de começar a falar da interação desses dois times, nós precisamos definir os dois times, né? Então falando um pouquinho do que é o Red Team, né? O time ofensivo. Então ele é um time que busca encontrar falhas dentro da empresa, busca encontrar vulnerabilidades, e basicamente é um atacante contratado dentro da empresa, né? Uma pessoa que tem uma visão de atacante, tem aquela visão de exploração, aquela visão de identificação de problemas. Então, é uma pessoa que vem para agregar a empresa, trazendo ali a busca por falhas, a busca por problemas, para que a maturidade da empresa cresça, né? Então, o time ofensivo, ele também tem algumas certificações ali, né, que normalmente o pessoal se baseia para seguir na área, né, que é o Certified Ethical Hacker, o CA8, que todo mundo provavelmente já conhece, ou que já trabalha na área, já passou por um desse, ou tentou, né, ou algo nesse sentido. Tem também o CompTIA Pentest Plus, né, porque o Red Team trabalha muito com testes de penetração, pentests, voltados a escopos específicos, muitas vezes, e tudo mais. Então, aprender como executar, ter um bom relatório, então é muito legal esse tipo de certificação, né? E tem também o Offensive Security Certified Professional, que é o OSCP, que também é bem famoso e uma das mais difíceis aí no meio dessas todas aí. Falando um pouco também dos times, a gente precisa definir o Blue Team, né? O Blue Team, ao contrário do time ofensivo, ele é o time defensivo. Então ele é um time que tenta prevenir, detectar, avaliar e corrigir ameaças. E é um time que tenta estar um passo à frente dos atacantes.
Então, por isso é um time que conta muito com a ajuda do Red Team também. Porque é um time que precisa tentar identificar um problema antes dele acontecer. Tentar apagar um fogo sentindo o cheiro da fumaça e não deixar esse fogo se alastrar. Então, o time defensivo ele é um time que está ali pronto também para responder a incidentes. Nós sabemos que incidentes eles sempre acontecem. Eles sempre vão acontecer. O que nós precisamos saber num time defensivo é como agir quando esses incidentes acontecerem, né? Então, o time defensivo ele tá ali sempre também para agir quando o problema acontecer. Eu sempre faço uma analogia do time defensivo com a aviação. Hoje nós temos muitos aviões seguros. Mas por quê? Porque muitos aviões caíram. É triste falar isso, né? Mas muitos aviões caíram, muitos acidentes foram analisados para identificar e para ter ali uma melhoria no processo, uma melhoria em segurança. Então, a segurança da informação, ela também funciona dessa forma. Muitas vezes os incidentes vão acontecer, mas através deles que nós vamos ter essas lições aprendidas, né? Então, nós precisamos, mesmo que não seja um incidente gerado por um atacante externo, ele também pode ser um incidente gerado por um atacante interno. Então, isso é muito legal. Então, é dessa forma que nós trabalhamos ali para corrigir, sempre tentando responder o incidente o mais rápido possível e ao mesmo tempo pensando em melhorias, né? Todo incidente ele deve ser aproveitado para que nós tenhamos uma lição aprendida sobre ele, né? E que a gente possa melhorar para que as coisas não aconteçam novamente. Blue Team também tem algumas certificações. Por exemplo, a CompTIA CYSA Plus. Essa é uma das certificações aí voltadas também para o Blue Team. E a Certified Incident Handler, que é mais voltada ali para como tratar uns incidentes mesmo, o que eu acabei de comentar no slide anterior. Legal? Então, para quem acha que Blue Team não tem certificação, tem. Então, são essas duas aí. Falando um pouquinho de interação dos times, né? Então, normalmente, as pessoas imaginam que o Red Team e o Blue Team são dois times que ficam brigando o dia todo. Então é uma briga de gato e rato, é como se fosse um jogo mesmo, onde o vermelho tenta atacar, o azul defender, etc. Isso acontece, mas não é sempre. Os dois times, na verdade, eles trabalham como construtores. Né? Eu sempre gosto de fazer a analogia que a segurança da informação ela nada mais é do que um muro. E nós precisamos construir tijolo a tijolo desse muro. Então, o Blue Team vai trabalhar ali ajudando a colocar o cimento, colocar o tijolo. O Red Team também vai colocar um tijolo, mais um cimento. E aos pouquinhos a gente vai construindo o muro, né, que é a proteção ali de segurança, a maturidade de segurança para a empresa. Em muitas empresas, a interação desses times e tudo mais, ela é chamada de Purple Team. Então, o Red Team interagindo com o Blue Team, né? Então, ele é chamado como Purple Team. Eu não gosto muito de usar cores, eu gosto de usar mais nome dos times. Eu coloco ali as cores mais para vocês saberem mesmo, mas eu gosto muito de usar os nomes, por exemplo, time ofensivo, time defensivo, AppSec, e etc. Então, eu gosto de usar muito os termos mais dos times mesmo do que tanto cores. Mas elas existem e elas estão aí para a gente comentar também, né? Porque tem muita empresa que usa essa metodologia. Falando um pouco da interação desses dois times, eu gostaria de trazer alguns cenários práticos para vocês entenderem como acontece essa interação, né? Essa interação não é só no dia a dia ali, identificando uma falha e outro corrigindo, etc. Mas ela também tem uma interação totalmente proativa, preventiva entre os dois times. E o que eu quero trazer para vocês é um primeiro cenário. Então vamos imaginar que uma empresa ela possui uma VPN ou um ZLTNA. Então, qual que é o objetivo dessas duas proteções? É que soluções fiquem fechadas internas, ou seja, soluções fiquem de uma forma protegida, onde somente usuários autenticados através de uma configuração de rede consigam acessar essas informações. Então,
Imagine que em um teste, o time ofensivo identificou que um domínio chamado wiki.hackersmoderns.io estava fora da VPN. Isso é um risco. Isso, na verdade, já não é mais um risco. É um incidente, mesmo que seja identificado internamente. Então, os times eles precisam agir. Nessa URL que estava exposta, era um KB com muitos detalhes técnicos da empresa e do produto. Neste momento, o time defensivo ele é acionado, né, juntamente com o time ofensivo, aciona o time defensivo e o time defensivo vai começar a olhar para isso. Então, variáveis que nós temos agora. Isso estava público. Nós precisamos saber quanto tempo isso estava público. Saber se tiveram acessos externos que não foram acessos feitos pela VPN, etc. e tudo mais. Só que antes de tudo isso, o que nós precisamos fazer? Após a comunicação desse problema para o time defensivo, o time defensivo precisa mitigar o problema. E como isso é feito? Basicamente, tirando essa URL. Então, o time defensivo faria o quê para mitigar esse problema? Acessaria o WAF, iria lá na configuração, né? Se for uma empresa que esteja usando algum WAF, e simplesmente apagaria o domínio, né? Tirava o apontamento DNS para que ele parasse de funcionar. Dessa forma, não sendo mais acessado aquele sistema, né, que trazia ali informações técnicas. E após isso, após a mitigação disso, com calma, os times analisam a regra, tentam entender aonde estava esse erro, né? Onde esse erro estava acontecendo, se era um regex, se era uma configuração errada, um asterisco que estava no lugar errado, posição de regra, porque nós sabemos que o WAF ele lê de cima para baixo, né? Então, se você coloca uma posição errada, uma sobrepõe a outra e acaba não trazendo ali a segurança que era necessária, né? E dando bypass na regra de alguma forma e podendo ser explorada. Então, é analisada, né, toda essa regra, é identificado aonde estava o erro, né? E para isso, essa identificação, é restaurado ali o domínio para que o acesso seja restabelecido dentro da VPN. Nesse ponto, quando o acesso é restabelecido, o Red Team volta a atuar, porque ele vai fazer os testes e olhar se essa URL está mesmo fechada dentro da VPN, se ela não vai ter bypass ou algo nesse sentido, para olhar para o Blue Team de volta e falar assim, cara, tá resolvido. Agora vamos pensar no pós. Então, o pós é o quê? É iniciado um documento de pós-mortem, onde ali vão ter as lições aprendidas, tudo o que aconteceu e tudo mais. E em paralelo, o Blue Team vai pegar os logs de auditoria deste caso, vai entender, analisar, identificar o que possa ter ocorrido e o que causou a alteração ali, quem causou, como, e tentar identificar ali, dar nome aos bois do que foi feito, né, para poder documentar também no pós-mortem, para ter o log ali, algo mais detalhado do que aconteceu, né? Para que se foi uma pessoa que fez por engano ou algo nesse sentido, para que possa ser reforçado um treinamento para essa pessoa e tudo mais. Mas não para por aí. Uma ação possível desse incidente, por exemplo, seria o desenvolvimento de um novo script. O Blue Team trabalharia desenvolvendo um script. Aqui eu gosto de falar também, muitas vezes o pessoal acha que monitoramento, segurança defensiva, quando nós falamos, né, em segurança defensiva, segurança ofensiva, são times caros. São times que as empresas vão gastar muito com softwares, né? Então, muitas empresas ainda têm essa mentalidade. Pô, eu vou botar um Blue Team aqui, eu vou ter que gastar muito dinheiro com uma solução aqui para resolver um problema, vou para monitoramento, vou gastar muito com CIEM e tudo mais. Mas pelo contrário, a segurança ela pode ser simples e ela pode ser não tão cara. Basta a gente começar a usar open source,
desenvolver scripts internos. Muitas vezes, poucas linhas, a gente consegue resolver um problema. Como nesse caso, uma ação para esse tipo de problema, onde uma URL pode estar fora da VPN, uma das soluções é desenvolver um script simples, que na verdade ele analisa as URLs abaixo do domínio específico, ou seja, o domínio que precisa ser privado, ele analisaria os subdomínios, né? E ele ficava dando o status. Se ele retornar um status 200, por exemplo, ele não estando conectado na VPN, ele alertaria. Então é algo muito simples. Então uma ação para todo aquele problema seria um teste batendo em todas as URLs e não retornando 200. Retornou 200, alerta. Então é algo muito legal, porque com poucas linhas de código, utilizando Python ou um curl mesmo, ou algo nesse sentido, você consegue criar scripts simples para retornar algo de muito ganho para dentro da empresa, né? Então aqui a gente consegue perceber que um problema identificado pelo time ofensivo gerou um incidente para o time defensivo, teve a atuação dos dois times e gerou um script novo, um monitoramento, para que esse problema não aconteça mais. Então, aqui a gente consegue perceber como os dois times contribuem totalmente para a maturidade de segurança da empresa, né? A gente consegue perceber que os dois times trabalhando em conjunto geram muito valor para dentro da empresa. Então, esse é um dos cenários, né, de dois times trabalhando ali em conjunto. Também tem um cenário 2 que eu gostaria de trazer para vocês aqui, falando um pouquinho da interação desses times, né? Trazendo ali um pouco mais também de algo mais subjetivo, não necessariamente algo tão direto como uma URL fora da VPN. Por exemplo, algo que é muito comum em SaaS, muito comum em softwares web, é o abuso das features. Então, atacantes vão lá, por exemplo, e descobrem que um certo sistema tem um mecanismo de envio de e-mails. Através disso, com certeza o atacante vai tentar explorar isso para mandar phishing. Opa, aqui tem uma forma que eu consigo notificar cada ação dentro desse sistema. Por que eu não posso mandar um phishing por aqui de uma forma grátis, basicamente, se for um software grátis ou algo nesse sentido? Então, o atacante ele sempre vai tentar explorar dessa forma, né? Então, imagine que uma empresa ela tem uma feature de e-mails, né? E os atacantes conseguem ali de alguma forma explorar isso para envio de phishings. Então, qual seria a interação dos dois times? O Red Team, em um dos pentests ou em alguns testes internos, identificou uma forma de abusar essa feature de e-mail. Então, através de um teste ali, de algum script ou algo nesse sentido, algum exploit, conseguiu explorar essa feature de e-mail e enviar phishing para muitas pessoas. Nesse momento, o Red Team, ali o time ofensivo, identifica esse problema e avisa o time defensivo. Opa, olha aqui, a gente consegue explorar essa feature, né? Então, a gente consegue usar essa feature maliciosamente. Após essa conversa, o Blue Team realiza a análise reversa dos logs, né? Principalmente para identificar se isso já foi explorado na plataforma. Por quê? Nós precisamos saber se alguém já usou isso, porque nesse momento nós temos a visão de que isso existe e isso é possível de ser explorado. Mas isso já foi explorado? Alguém já utilizou? Algo nesse sentido? Então os logs ali são analisados para identificar se existe um padrão de e-mails que foram enviados, muitos e-mails que tiveram unbounced ou algo nesse sentido, né, para conseguir ali ter uma visão de como isso acontece, né, de como isso já pode ter sido explorado. Então essa identificação ajuda muito. E em paralelo, o time já trabalha na correção desse problema, né? Então, analisando esse tipo de problema, nós podemos identificar quais seriam essas correções. Uma das correções ali que seria a mais necessária seria a implementação de um rate limit alinhado com o produto.
Porque um rate limit ele pode impactar negativamente a experiência do usuário, a usabilidade ou algo nesse sentido, né? É sempre aquela velha fórmula que nós sempre conversamos, que é quando você aumenta a segurança, você diminui o user experience. Então, quando é um produto que envolve muitas pessoas, é necessário sempre ter essa interação com o produto, né, para que eles possam passar ali melhores práticas, para que não exista, né, algo que possa lhe impactar negativamente os usuários. Então, a inserção de um rate limit seria uma solução. Por quê? Porque nós poderíamos configurar padrões, por exemplo, e-mails com o mesmo título enviados para destinatários, inúmeros destinatários em menos de 10 segundos. A gente pode também criar um rate limit voltado para um bounce, então e-mails que não estão chegando nas caixas não estão sendo recebidos. Pode ser um rate limit que vai bloquear, né? Vai identificar isso, vai identificar essa normalidade, vai fazer esse bloqueio. Por quê? Porque pense que o atacante ele vai botar uma lista. Então, uma lista de e-mails que nem ele sabe se os e-mails são válidos ou não, muitas vezes. Então, o sistema simplesmente vai começar a enviar. Então, esses padrões podem ser analisados. Uma ação muito melhor, que também pode ser feita no futuro, é a inserção de um machine learning para identificar essas anormalidades, né? Mas aí a gente já está falando de uma correção maior, né? E algo mais complexo aí, completo nesse sentido. Então, a ação, aqui a gente consegue entender a interação e a ação entre o Red Team e o Blue Team também nesse cenário, né? Então, o Red Team, o time ofensivo, basicamente encontrou essa possibilidade de exploração, mostrou como essa exploração acontece. O Blue Team vai, analisa, identifica se isso já aconteceu na plataforma, verifica ali proteções que podem ser aplicadas, né? Ali com algumas soluções, como comentei com vocês, o rate limit, etc. E após isso, o Red Team ele retorna para testar essas proteções. Então, por exemplo, foi implementado um rate limit. O Red Team vai testar, vai tentar fazer o envio massivo de phishing, vai ver se ele vai identificar, se ele vai alertar, se ele vai bloquear e etc. E vai tomar essas ações necessárias e as ações esperadas ali pela configuração, né? Caso isso não funcione, o Blue Team vai voltar, vai olhar as regras, vai tentar identificar melhor ali como essa proteção pode funcionar mais efetivamente. O Red Team volta a testar, o Blue Team vai validar, até que esse processo todo esteja maduro, o rate limit e o monitoramento. Após isso, a gente consegue daí ter os resultados, né, para que esse problema não aconteça. Então, esse é um grande exemplo. O primeiro exemplo é um exemplo de um incidente, né, a gente falou no primeiro cenário ali, em que ocorreu o incidente e tiveram ações em cima dele. Nesse caso, a gente já está falando de algo preventivo, mas olha que legal, algo preventivo que não veio do Blue Team, algo que o Red Team trouxe pro Blue Team. Então, o time ofensivo identificou algo que pode ser um problema futuro e o Blue Team foi lá e ajudou, né, a corrigir isso, a identificar. Então, a função do Blue Team é prevenir, identificar e tudo mais. Mas vocês viram como o time ofensivo auxilia totalmente nesse ponto. E o Blue Team também auxilia o time ofensivo diretamente. Outro grande exemplo são os pentests. Muitas vezes o time ofensivo executa o pentest, identifica as falhas, bota isso em um report, e o Blue Team vai tentar olhar quais são esses problemas e tentar criar monitoramento, possíveis correções para que eles não aconteçam mais. Então tem sempre essa relação. Então o time ofensivo vai estar sempre testando coisas do Blue Team também. Então é muito legal. Então a gente consegue perceber aí nesses dois cenários as duas formas de atuação desses times. Como eu comentei com vocês, né,
a segurança da informação, ela é a construção de um muro. Então, o Red Team e o Blue Team são os times principais operacionais ali que começam a construção desse muro, né? Claro que quando você tem mais times como o AppSec, times de governança, times mais focados em infraestrutura, você tem ali algo voltado a toda essa parte aí, você, conscientização, treinamento, você consegue construir um muro muito mais rápido, você consegue construir esse muro com muito mais qualidade, com muito mais materiais seguros, né? Então é legal entender, identificar que o muro precisa começar de algum lugar. O primeiro tijolo precisa ser construído. Então, o Red Team e o Blue Team, eles começam sempre a construir, né, essa segurança da informação, para que lá na frente a gente possa colher, né, os frutos ali dessa maturidade de segurança da informação. E como eu comentei com vocês, o mais importante é saber que os problemas sempre vão existir, eles sempre vão acontecer, mas o segredo é como lidar com esses problemas. Era sobre isso que eu queria trazer para vocês, esse era o assunto, então não é um assunto tão técnico, mas é um assunto muito necessário, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas de como esses times trabalham, como eles conduzem ali os seus dia a dia. Então, o processo também faz parte para uma maturidade de segurança, né? E claro, dentro disso você já consegue enxergar toda a parte técnica que vocês executam no dia a dia de vocês, né? Do que a gente executa também dentro do Blue Team, se encaixando aí nesse processo. Beleza, pessoal? Tô deixando mais uma vez aqui meu Instagram para vocês conectarem comigo. Quem ainda não conectou no LinkedIn, volta lá no comecinho do vídeo que o QR Code está lá. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado e até mais.